Olá pessoal, tudo bem? Voltei e hoje eu trago para vocês um pouquinho sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo na FAU-USP. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Vitória. Cheguei a ficar um pouco tempo, né? Pouco tempo com ela em 2020. A gente chegou a fazer parte de uma república, mas a pandemia chegou, acabou que você nem ficou, acho que ela não ficou nem um mês direito na república, ela voltou para o Rio, eu continuei com as outras meninas, tá? Então ela vai falar um pouco mais sobre ela, quem é ela, de onde ela é, o curso, e ao longo do nosso bate-papo eu vou fazendo algumas perguntas, vou direcionando, né, até mesmo para responder alguns anseios de vocês. Vicky, você autoriza a gravação, a colocar lá no YouTube, sem nenhum prejuízo depois de processo com direito de imagem? Não, tá tudo certo. Oi, gente. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Então, fique à vontade, pode se apresentar, falar quem é você, qual é o nosso estado, o que a gente veio fazer em São Paulo. Beijo, fique à vontade. Tá, tudo bem. Meu nome é Vitória, eu tô no segundo ano de arquitetura e urbanismo. Meu Deus, tá passando um carro aqui agora. Sem problemas, Certo. pode ficar à vontade. Eu sou do Rio de Janeiro e aí eu fui para São Paulo para fazer faculdade. Eu escolhi a FAO porque eu fiquei muito em dúvida em qual faculdade escolher, porque mudar de estado é um dos perrengues assim maiores da faculdade. A faculdade não é nada perto de mudar de estado. E na hora que eu tava pesando, eu acabei pensando muito mais no que eu gostava mais, do que eu me via fazendo parte da minha vida. E aí eu gosto muito de planejamento urbano, então eu acabei indo para a FAO, que tem essa pegada. Não sei muito mais o que falar, mas assim, na FAO tem vários projetos que são desenvolvidos por alunos, por professores, e isso me ajudou muito a escolher. E eu acho que é uma coisa muito importante para quem está pensando em prestar para a USP, principalmente, porque tem várias coisas ligadas à USP. A USP, inclusive, ela está muito presente na urbanização de São Paulo, então tem vários projetos que mostram mais ou menos a cara da faculdade. E aí você consegue mais ou menos medir se é isso que você quer fazer ou não, se é isso que você tem vontade de se especializar, porque mesmo que seja uma graduação, é importante que você já comece a estudar uma coisa que você tem afinidade, porque isso vai te ajudar bastante quando você for fazer uma especialização, quando você for desenvolver seus projetos, quando você for montar até a sua própria identidade profissional. Porque arquitetura, eu acho que também é importante falar, eu escolhi isso muito cedo. Acho que quando eu tinha uns 9 anos eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Eu não sabia, eu não tinha muita certeza por questão de mercado. Porque, querendo ou não, é um curso que é muito engolido pelo mercado imobiliário, então você fica sempre tendo que se sujeitar a algumas coisas que às vezes estão contra os seus princípios. Mas eu acabei escolhendo porque é uma área muito ampla, então eu tenho a possibilidade de trabalhar com muita coisa. A arquitetura é uma área que, assim, você não consegue dimensionar. Se você botar num papel tudo que você consegue trabalhar sendo arquiteto, você fica, assim, horas. Porque até de cenografia de novela a, sei lá, fotografia. Então, e é uma área que exige que você conheça um pouquinho de tudo. Eu percebi isso muito na faculdade, eu achava que isso era exagero das pessoas que faziam arquitetura, que era meio, ai, nossa, eu tenho que ser gêniozinho em tudo. Mas, de fato, você tem que ter uma noção desde como apresentar um projeto, tanto questão de fala, quanto organização gráfica, essas coisas assim, até desenho, conhecimento de informática, essas coisas assim, que eu levo uma certa surra, assim, eu não sou boa em muitas coisas, mas a faculdade acaba te obrigando a desenvolver isso. Perfeito. Acabou que você já foi respondendo algumas questões que eu iria fazer, que a primeira seria: esse sempre foi o seu curso de escolha, de vida? Mais ou menos. Eu sabia o que eu queria fazer, eu sempre tive arquitetura assim muito em mente, porque meu pai é arquiteto. Só que, curiosidade, ele não queria que eu fizesse arquitetura.
porque ele é concursado e, assim, querendo ou não, a arquitetura hoje em dia, muitas pessoas são pessoas jurídicas, tem que criar meio que uma microempresa para prestar serviço, ou é arquiteto associado. E, assim, a dimensão, assim, é o que está ligado à organização precarizada do trabalho atual. Mas eu sempre quis, e aí eu sempre fiquei em dúvida entre direito ou arquitetura. E até o último minuto eu fiquei nessa dúvida, porque meu irmão faz direito. E a minha família me via como juíza, advogada, porque eu sempre gostei de falar, eu sempre me posicionei muito politicamente, então as pessoas acharam que eu ia fazer direito por uma questão política, sabe? Mas não, no final não foi isso. Inclusive, eu sou muito feliz fazendo arquitetura, mas eu também já pensei muito em história, ciências sociais, e eu acredito que numa especialização eu caminho para esse lado mais teórico do que arquitetura de fato na prática. Perfeito. Seu sonho sempre foi entrar na USP ou não? Só queria fazer arquitetura. Olha, é meio difícil, porque se tornou meu sonho no momento que eu conheci, mas quando eu não conhecia, era muito distante, assim. É porque quando você mora em outro estado, você acaba pensando, pô, vou fazer a faculdade aqui mesmo, já tô na casa dos meus pais, já tá tudo resolvido, sabe? Metade dos problemas tá dado de mão beijada. Só que quando eu conheci, e aí eu fui comparando com as outras faculdades, e assim, foi uma análise intensa, assim, por meses. Toda hora eu mudava, eu tinha uma planilha, gente. E aí era da Bahia, porque eu sempre pensei assim, um lugar que eu gostaria de morar, eu amo a Bahia. Falei assim, me mudaria para Bahia feliz. Quem não mudaria, né? Pô, um acarajézinho, praia, sabe? Sotaque gostosinho, perfeito. Aí tem o Rio de Janeiro, que é onde eu moro, mais fácil. E aí eu fui pesquisando pelas outras faculdades, mas pela identidade da faculdade, assim, o que, que ela trazia para fora, para a sociedade. Porque eu entendo que a faculdade ela não foi feita para produzir para ela foi para produzir para o mundo. Então, o que, que o mundo vê dessa faculdade? E aí a USP tem vários projetos, que é o Lab Cidade, que é a minha paixão, assim, é o laboratório da cidade, é o que estuda São Paulo e mostra como a cidade se formou. Então, assim, é incrível. E aí tem muitas coisas. E eu fui vendo, eu falei assim, cara, não tem como não querer fazer parte disso. Ai, gente, eu sou muito emocionada, tipo. Ai, que fofa. E aí eu falei, não tem como eu não querer fazer parte disso, sabe? Eu quero construir isso. É isso que eu quero mostrar pro mundo. E aí virou meu sonho. E eu comecei com meus pais, fui ver a viabilidade disso. Meu pai ficou meio assim, história, sabe? 6 horas e meia. Se acontecer alguma coisa com você, 6 horas e meia. E aí eu falei, pai, assim, meu pai já pretendia sair do Rio, inclusive agora eu tô em Cabo Frio, ele já pretendia vir pra cá, então eu ia morar sozinha no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é o lugar mais seguro do mundo. Então, assim, entre morar no Rio de Janeiro sozinha ou em São Paulo sozinha, tava meio que pesando. E aí a gente fez uma avaliação de custo e deu certo. Perfeito. E de fato, né? O Rio está num momento muito complicado, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei, né? É que as coisas no Rio de Janeiro são mais corporais, são mais abruptas, bem mais um conflito muito mais intenso. Não é que não ocorra também em São Paulo. A gente está falando questão de roubo, né? Ah, que eu tenho medo de ser roubado no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem muita diferença de São Paulo. Aqui em São Paulo é na mão leve, passa ali que a gente nem sente que levou. No Rio, não. No Rio é confronto mesmo. Puxa um cordão, ou empurra e pega. Em São Paulo é uma coisa muito mais na luva, né? Esqueci, uma coisa bem mais na maciota. E a próxima pergunta é: qual foi a sua forma de ingresso? Pelo vestibular da FUVEST ou pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada que tem que fazer o Enem? Sisu. Sisu, porque, assim, eu acho que a maior parte das pessoas que moram em outro estado optaram pelo Sisu. Porque é menos custoso. Ai, nossa, menos custoso. Porque você não precisa ir para São Paulo e voltar, fazer 2 fases, assim, acaba sendo bem mais caro.
A taxa da FUVEST é mais cara. E para quem mora em outro estado, é muito difícil encontrar cursinho preparatório que prepare para a FUVEST. Então, assim, o SISU era a forma mais viável, foi a mais fácil de passar para mim. Eu até tentei fazer a primeira fase da FUVEST, mas, assim, nem valia a pena fazer a segunda, ia sair muito caro. Perfeito. Então, após aprovada, entrou no curso. Como o curso é estruturado, Vicky? É a grade, as matérias, turno, se é um curso integral, se tem opção de noturno. O que você pode falar aí pra gente? Tá, essa é a parte mais chatinha de arquitetura, porque, como eu disse, é um curso que pega muitas áreas. Então, são 10 semestres, 5 anos, ninguém consegue. Ninguém. Já começa por aí. Porque, primeiro, ele é integral. E isso acaba restringindo muito o público da FAO, porque quem trabalha não consegue. Eu que só estudo, assim, tô levando, sabe, não tem como você dar 100% em todas as matérias, porque as aulas começam 8, vão até meio-dia, aí depois de 2 até as 6. Isso todos os dias. Nos primeiros anos, você tem uma janela, que é na quarta-feira, e aí é mais ou menos dividido assim. A FAO, ela tem 3 departamentos, o de projeto, o de história e o de tecnologia. E aí cada um é responsável por algumas matérias. As matérias teóricas geralmente se concentram na parte da manhã, que aí são as matérias do departamento de história e do departamento de tecnologia. E aí eu vou citar algumas. De história tem história da arte, história da arquitetura, história da urbanização, fundamentos sociais aplicado à arquitetura, que é uma base muito mais teórica mesmo. Dificilmente você vai ter algum trabalho que seja prático. Às vezes tem algumas integrações, assim, a FAO tenta ter uma interdisciplinaridade muito forte, mas no EAD isso não tá rolando, já começa a falar porque não tá rolando mesmo. Na parte da tarde são as aulas de projeto. E aí tem uma parte da FAO, no prédio da FAO, que é o estúdio, que são umas salas mais. Não são mais salas, é um espaço aberto que tem umas divisórias, tem umas mesas gigantes, assim, muito grandes. E é ali que você faz maquete, você faz tudo. E aí, nessa parte da tarde, é onde você desenvolve esses trabalhos, sendo que, spoiler, você não vai conseguir fazer no horário da aula. Você vai ficar até mais tarde. Sempre. E aí você tem atendimento com o professor. Geralmente é sorteio, e aí é o seu grupo, tem um professor que é responsável pelo seu grupo, tem os monitores, eles vão passando de mesa em mesa e falando, olha, tá horrível, ou tá muito bom, melhora isso, 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 o que você quer? Então a parte da tarde, ela é muito mais livre. Você tem que estar lá, né? Mas ela é muito mais livre, porque se você conseguir terminar, vai embora, beijo, sabe? Tá livre. E se você não tiver atendimento com o professor, muitos professores, eles não dão atendimento todos os dias, então, sei lá, atendimento é só na segunda, então terça, quarta, quinta e sexta, você tá livre para desenvolver seu projeto em casa ou na FAO. De preferência na FAO, porque é em grupo, então eles sempre priorizam que os trabalhos sejam feitos lá por uma questão até de deslocamento, assim. Às vezes a pessoa mora na Zona Leste, ela não vai para a Zona Norte, Sul, aí vai cruzar a cidade inteira. Na pandemia, continuou essa estrutura do horário, né? Só que dividiram a carga pela metade, então eu não tenho mais aula de 8 a meio-dia, eu tenho de 9 até as 11. Isso tem ajudado bastante. E eles estão procurando também manter essa divisão do teórico de manhã, projeto à tarde, mas todos os anos você tem matérias que envolvem outras áreas. Tá. No primeiro semestre eu tive aula de geometria aplicada ao projeto arquitetônico,
tive aula de História da Urbanização, História da Arquitetura, e muitas matérias têm continuação. Então, eu tive História da Arquitetura 1, História da Urbanização 1. Aí eu tive Fundamentos 1, e é tudo assim, sendo que não é contínuo. Eu não tive no primeiro semestre, vou ter no segundo. Geralmente eles vão pulando. Geralmente é no primeiro semestre de todos os anos. E aí isso acaba sendo meio complicado, porque essas matérias elas exigem um pensamento contínuo. Só que um semestre você já perdeu mais ou menos ali o que estava acontecendo. E outra coisa interessante da FAO é que cada professor é meio que especializado em uma coisa. E tem até no grupo dos veteranos, eles fazem meio que um feedback com todos os professores, colocando o ponto forte e o ponto fraco de cada. Isso ajuda muito na hora de escolher a matéria, porque geralmente são vários professores dando uma matéria. Você escolhe a turma que você vai ficar, e em muitas aulas, aula conjunta, principalmente agora na pandemia, porque não tem a questão da sala, né? Porque a lotação era uma coisa que influenciava muito na FAO, e a FAO não tem muitas salas. Embora o prédio assim, seja perfeito, ele peca muito nisso. E então, a grade é mais ou menos estruturada assim, eles vão diversificando muito. Eu tive aula de paisagismo, tive de planejamento urbano, eu já tive um gostinho de tudo, assim. Mas é muito. O primeiro ano é muito. Eles falam que é fundamentos, que é só apresentar o panorama geral, e aí vai ter uma especialização maior nos outros anos em cada matéria. Acho que eu falei Perfeito. demais, mas eu acho que Nossa, foi maravilhosa, bem integral, de maneira holística, né, num todo. Amiga, e aí, já que você começou a falar dos professores, como é a didática desses professores? São legais? O professor chega lá, joga, manda a gente ler o livro, ver algum catálogo? Como que funciona? Como é a didática deles enquanto professores? então, é, é meio complicado, porque a FAO tem muitos professores, muitos. Mas pelo que eu tive, pelo que eu conheço, assim, cada professor, como eu disse, ele tem uma história em uma área. E muitas vezes não dá aula naquela área. Então, isso já complica bastante a situação. Eu tive um professor que ele é, assim, um dos melhores paisagistas do Brasil. Ele é perfeito em paisagismo. Só que ele não dá aula sobre paisagismo. E aí tem umas áreas umas coisas que ele fica meio perdido, ele fica, sabe? Mas isso dá para relevar, isso é super tranquilo. A gente tem matéria da Poli. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que além dos departamentos, a gente tem aula com os professores da Poli. E isso é muito complicado, porque a FAO, ela tem um jeito de tratar o aluno que é muito, assim, de igual para igual. A FAO, ela é muito aberta. E a maior parte dos professores são assim. Tem uns estrelinhas assim, muitos, na verdade, mas eles são estrelinhas fora da FAO, entendeu? Eles fazem o nome deles no escritório deles, sabe? Porque eu tenho um prédio na Avenida Paulista. Tá, mas daí é o seu prédio, é você e seu prédio. Você, dando aula, você é professor. E eles entendem isso, eles conseguem separar. Os professores da Poli, não. E aí é sempre uma briga muito grande, porque a FAO, na pandemia, eles sempre teve um diálogo muito forte, assim. Várias vezes, eu tive que ir para a professora e falar assim, olha, não vou conseguir entregar, não tem como entregar o trabalho, é impossível, não consigo fazer até o tal dia. E, assim, todos da FAO viraram para mim e falaram assim, Vitória, no seu tempo, assim, ninguém tá bem, ninguém. Quem falar que tá bem em 2020 ou não tá ligado na realidade, ou tá anestesiado. Então, assim, foi um trabalho muito legal. Na Poli, não. A gente teve vários problemas e aí eles simplesmente falaram assim, minha filha, você vai ser reprovada, é isso. Eu não cheguei a ser reprovada, mas teve muita gente que trancou, assim, teve muita evasão nas matérias da Poli. Da FAO, a gente sempre conseguiu dialogar bastante, então o problema meio que foi resolvido. Mas os professores em si, eles são muito tranquilos, eles têm uma autonomia muito grande dentro da FAO, isso ajuda muito.
Muitos professores não têm aquela visão de educação de vou aplicar a prova, vocês vão fazer a prova, vão me entregar e acabou. Não. E muitos tentam, assim, contornar os critérios de avaliação para dar aquela ajudada, entendeu? Isso ajuda muito, porque no primeiro ano você não sabe o que você está fazendo, sabe? Você está muito inseguro em relação a tudo. Você está fazendo um desenho, mas você não sabe muito bem a hierarquia de traço, você não sabe como apresentar. E no EAD, então, você não sabe nem como você vai entregar um desenho em EAD, sabe? É foto. E às vezes a foto não tá tão boa. Então, muitos falam assim, olha, dá uma tratada no Photoshop, entendeu? Eu sei que o prazo é hoje, mas eu estendo até sábado. Muitos falavam assim, o prazo é até quarta. E você ia vendo Moodle, tava até domingo. Que eles sabiam que alguém ia deixar. E aí eles são muito tranquilos com isso. Eu não tenho muito o que reclamar. Mas, em compensação, tem que pesar um pouco com essa questão do estrelismo, né? Que, às vezes, pode subir a cabeça. Muitos professores têm muitos compromissos. É uma coisa que eu vi bastante, assim, porque os professores da FAO são muito requisitados. Vira e mexe no Fantástico aparece um. Então, eles têm muitos compromissos, assim, eles principalmente orientam muitos alunos de fora da FAO, principalmente agora na pandemia. Tem professores que estão participando da banca no Piauí, sabe, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares do Brasil. Então, tem conflito de horário. E aí fica o monitor, o que não é muito legal, assim, porque às vezes o monitor não te orienta da mesma forma, não tem a mesma experiência. Às vezes é um aluno de graduação que nem você, então é uma coisa que é um problema na FAO e é muito discutido. Então, acho que vai ser solucionado em breve. Outra coisa que eu falaria também é que não é a mesma matéria dada. Tem um prédio anexo que é o LAME, que é o Laboratório de alguma coisa. Eu não sei certinho. Mas é um prédio anexo e aí tem uma divisão em algumas matérias, principalmente de tecnologia. E aí tem um descompasso entre a matéria dada por um lado e pelo outro. Isso acaba complicando um pouco a turma, porque tem gente que está no Júpiter com uma nota muito baixa, porque o professor foi super rigoroso, e tem os outros que estão com uma nota super, assim, ok, porque o professor, sabe, foi um seminário, ele foi super legal, uma roda de conversa, foi um texto, e aí isso ajuda bastante, mas a conversação atrapalha muito o resto da turma. Mas de resto, a FAO, assim, ela é muito fofa. Eu gosto muito da faculdade. Eles são um pouco cruéis. Isso, mas eu acho que não sei se é um traço de personalidade, mas é muito difícil, porque não sei se a gente está numa posição muito fragilizada também, né? Porque você está apresentando um trabalho, às vezes, de meses, e aí o professor fala, não, tá bom, tu fica. Cara, meses, sabe? Você vem falar agora que não tá bom. Mas eu acho que não seja por eles, assim, no geral é uma instituição muito boa e é muito inclusiva. Legal, perfeito. E aí, em relação ao estágio, há muita possibilidade de realizar estágio. Outros institutos, faculdades da USP, a gente tem um setor de graduação, né, um setor de estágio, que envia para o nosso e-mail, né, as oportunidades. Vocês também têm isso na FAO? Os alunos têm facilidade para estagiar ou conflito horário? Olha, como eu disse, é integral. Então, estágio, por isso que eu falei que ninguém consegue em 5 anos. Porque estágio em arquitetura, ou você ganha muito, ou você ganha muito pouco. Não tem o meio termo. Então, assim, quando você arruma uma oportunidade que você ganha muito, você não vai pensar 2 vezes antes de trancar todas as matérias que você conseguir para fazer esse estágio. E quando você ganha pouco, você vai deixar para o final e, ao mesmo tempo, vai atrasar sua graduação. Então, tem uma certa facilidade, mas depende muito com o que você quer trabalhar. Na área de planejamento, não tem tanto. É uma área muito mais acadêmica e é muito complicado de você conseguir um estágio bom. Tem a da prefeitura, mas, assim, da prefeitura você não ganha tão bem e não tem muitas funções, assim, você não vai desenvolver exatamente pensando no planejamento urbano. Mas, assim, se você for
num escritório de arquitetura muito, muito bom, você consegue um estágio ganhando bem, assim, justo, não é aquele negócio que você tem que fazer tudo isso e não levar crédito. E você consegue montar um portfólio muito bom, assim, porque... Gente, susto. É porque em arquitetura a gente tem um pequeno problema, assim, que é um abismo entre a faculdade e o mercado de trabalho. E é uma coisa que a FAO está tentando superar. É que para você fazer estágio, os requisitos são vários programas que são muito novos. E a FAO é muito velha, entendeu? Os meus professores, a maior parte tem mais de 60, então eles não dominam muito bem, e são coisas muito, muito recentes, assim. Meu pai, inclusive, é arquiteto, não sabe mexer com essas coisas. Então, é uma coisa que o mercado de trabalho exige. Você só é contratado se você souber fazer isso. Não adianta você chegar lá desenhando à mão que não vai ser valorizado, sabe? Muita gente vai passar na sua frente. Então, muitas vezes a gente tem que fazer curso por fora. Eu, inclusive, faço alguns, tanto pela internet, quanto eu já vi presencial. E esse é o grande problema do estágio em arquitetura, além do horário. E outra coisa é a questão do auxílio. Como eu disse, a USP fica no Butantã. E a maior parte das vagas já é no centro, essas coisas assim. Então, assim, muitas vezes não tem auxílio de transporte, acaba ficando meio caro, assim, porque, na verdade, nada em São Paulo é muito centralizado, né? Então, tem vagas em todos os lugares da capital. Mas é um certo problema, assim, para algumas pessoas, para as pessoas, principalmente que moram muito longe. É porque, assim, a arquitetura é um pouco elitizado, né? Então, tem uma questão de estar nos lugares mais valorizados. Então, é um pouco complicado. As pessoas reclamam disso. E a questão do horário também da FAO, né? Porque por mais que você faça menos matérias, você acaba fazendo alguma coisa e você ir para o Butantã. É verdade. Perfeito, amiga. Existem grupos de estudos no seu curso? A arquitetura de alguma área específica? Grupo de estudos de arborismo, arborização, enfim. Tem grupos específicos para vocês já irem moldando o conhecimento de vocês, ou querer, nossa, eu vou querer me especializar nisso, vou querer ficar nesta área. Existem esses grupos lá? Sim, como eu disse, tem o Labicidade. Labicidade, na verdade, não é exclusivamente da FAO, mas é incrível. Inclusive, pesquisem, eu estou aqui fazendo propaganda fortíssima. Tem várias áreas, assim. É uma coisa que a FAO tentou incorporar. Está caminhando. Eu não diria que está em pleno funcionamento. Mas eles tentam fazer... Tem o FAO Encontros, que são os encontros que eles fazem pelo... Antes era presencial, mas agora é pelo YouTube. Então é aberto todo mundo, se você estiver assistindo, quiser colocar lá FAO Encontros, você vai conseguir alguma coisa. E aí eles tentam puxar esses grupos de estudo para conversar um pouco o que eles estão fazendo. E funciona. Tem alguns grupos que unem os alunos de design e de arquitetura. Tem uns laboratórios muito incríveis no prédio da FAO em si, que acabam sendo, acho que também é uma forma de estudo, né? É uma coisa muito mais prática, mas querendo ou não, você tem uma integração ali, uma troca. E a FAO também é muito ligada à militância. Então tem a questão dos coletivos, que eles acabam atuando também como grupo de estudos, porque sempre tem uma base teórica, tem as referências bibliográficas, e eles trazem isso bastante. E tem muitos autores muito importantes no estudo de arquitetura e urbanismo do Brasil, na FAO. Então, sempre acaba surgindo alguns grupinhos. E principalmente ligado à iniciação científica, que os professores eles costumam trabalhar também os alunos como se fosse um grupo. E tem os abertos, que eu acabei de falar, que não exigem bolsa nem nada. E é uma coisa muito engraçada, porque na FAO
muitas coisas vêm de baixo para cima. Então, se você quiser estudar alguma coisa assim mais específica, você tem liberdade de chegar num professor e assim, eles pilham muito. Então, é super tranquilo assim. Tem professores que escrevem, tem uma professora especificamente que a Mariana Fix, eu sou apaixonada por ela, ela foi minha professora. Ela tem um livro muito bom, que é Parceiros da Exclusão, e foi um dos livros que despertou, assim, para eu ir para a FAO. Quando eu soube que ela ia dar, ela era da Unicamp, gente. Ela surgiu na FAO esse ano e eu falei, cara, eu vou ter aula com essa mulher. Então, assim, eu tenho certeza que se eu quisesse montar algum grupo de estudo e chamar, ela ia de boaça, entendeu? Tendo disponibilidade, ia, assim como tem a Raquel Volnick, tem o Vladimir, e todos eles, assim, pilhariam bastante. Então, é uma coisa que na FAO não está caminhando, como eu disse. Tem bastante coisa, mas é muito descentralizado. Mas você consegue, é possível, entendeu? Se você quiser, se você tiver muita vontade e quiser se especializar, meio que por conta própria, né? Não vai ter um registro muito formal, mas você consegue. E você tem que pesquisar bastante, porque a FAO ela não tem um portal que mostre todas as suas opções. Então aí você vai garimpando e no final você vai entrando nessas coisas meio que organicamente, né? Você tá conversando com um, aí conversa com outro, aí faz um encontro aqui, um encontro ali, aí, pô, lê esse texto aqui. Ah, dá uma olhada nisso. Aí vai fazer um trabalho, aí gosta do tema. E assim, você vai mudando toda hora. Eu fui mudando as minhas paixõezinhas assim na FAO a cada semana. Então, é uma coisa muito boa da formação acadêmica. Muito, muito boa. E que você vai aproveitar. Perfeito. Amiga, em relação à transferência para design, já passou pela sua cabeça? Porque o que eu vi no edital de transferência interna é que tem mais gente saindo de arquitetura indo para design do que gente de design vindo para arquitetura. Isso já passou pela sua cabeça? Algum amigo já falou? Não, não, definitivamente não. Mas o que acontece é porque design é período noturno. Então acaba sendo bem melhor para quem precisa trabalhar. E se você já tem uma certa afinidade com design, porque o arquiteto ele pode ir para essa área. Mas se você já tem uma afinidade, não tem por que você fazer uma área tão ampla que pode te atrapalhar de uma certa forma se você trabalhar, por exemplo. Fazer arquitetura seria um grande peso na sua vida, porque você vai fazer um monte de matéria que às vezes não tá com o que você pretende fazer no futuro e vai te consumir muito tempo, às vezes você tem que se manter. Então as pessoas acabam optando para ir para design porque é noturno, tem menos matérias, a duração, se eu não me engano, é 4 anos e meio, ou é 5 anos, mas sendo só noturno já ajuda bastante a situação. E de design para arquitetura realmente tem um deslocamento menor, porque, como eu disse, as pessoas que querem fazer design, elas já entenderam o que elas querem fazer exatamente, assim, uma área um pouco mais restrita, é ampla, mas não tanto quanto a arquitetura. Então, as pessoas já sabem, mais ou menos, já estão direcionadas, assim, porque elas querem fazer, o que elas querem desenvolver. Então, acho que não faz muito sentido você migrar, assim, sabendo o seu propósito de vida, assim. Perfeito. E aí agora eu vou fazer basicamente a mesma pergunta, mas num contexto mais geral. Você já pensou em trocar de curso na transferência interna? Ah, eu quero ir para medicina, eu quero ir para direito, eu quero ir para odontologia, eu quero ir para letras, eu quero ir para relações internacionais. Já passou pela cabeça ou não? Já, eu acho que com uma certa frequência. Depois que eu entrei na faculdade, eu percebi que muita coisa que eu imaginava não era muito real, assim. Principalmente na primeira semana. Eu não imaginava que tinha uma demanda tão grande. Eu sabia que a arquitetura consumia bastante, consome muito tempo, muito dinheiro, muito dinheiro. Então, você tem que ficar comprando material, o material acaba, e você tem que comprar mais, e mais, e mais, e mais. E consumia muito também da minha energia, sabe? Então, eu sempre pensava assim, cara, eu gosto muito da minha área, muito. Mas será que vale a pena? Porque eu nem sei se eu vou conseguir trabalhar com isso. Do jeito que está caminhando o mercado de trabalho de arquitetura,
muitas vezes eu vou ter que trabalhar com uma coisa que não é o que eu quero, assim, vou ter que trabalhar com uma construtora, e não é nem, sabe, que eu entendo como ideal para a vida. Então, muitas vezes eu me pergunto se vale a pena. Acho que é uma reflexão diária, assim, acho que para tudo na vida, você pergunta, cara, vale a pena? E, por enquanto, o custo-benefício tá valendo, assim, eu tô me sentindo realizada. Mas eu acho que no momento que eu não me sentir, eu não vou pensar duas vezes antes de trocar. Porque é um curso que não vale a pena você ficar empurrando com a barriga para você perceber no final que não é aquilo, entendeu? Consome muito, muito. Tanto tempo quanto energia, dinheiro, até, sabe, o seu tesão por aquilo. Aquele negócio que você fala assim, eu prefiro sair antes do que odiar o que eu tô fazendo. Então, eu já pensei várias vezes, e muita gente troca, mas também muita coisa acontece muito o contrário. Muita gente troca dos outros cursos para arquitetura, e é o que eu vejo mais na FAO, assim, tem muita gente que fez direito, aí terminou o curso e foi fazer arquitetura, ou trocou no meio. Tem muita gente de economia, gente, economia. E eles simplesmente falaram, pô, vou para a FAO, porque o prédio é em frente, e aí muitas vezes eles fazem matéria parecida, ou na FAO, e aí eles acabam gostando. Tem umas histórias muito engraçadas, que tinha um menino, ele era meu monitor, ele fazia geografia, aí ele foi fazer um estágio na prefeitura de São Paulo. Um professor de arquitetura chamou, e aí ficou, pô, vai fazer arquitetura, arquitetura, arquitetura. O garoto, acho que estava num dos últimos anos, ele começou a namorar uma menina que fazia arquitetura, aí para acompanhar, falava, vou fazer a tua aula. Aí se inscreveu. Quando foi ver, já tinha feito a transferência, tá lá, super feliz, sabe? Mas é muito mais o contrário, porque as matérias são muito legais, assim. Tem, e são muito mais livres do que outros cursos. Eu acredito que economia, com certeza, a arquitetura é muito mais livre. Então, as pessoas, elas acabam se interessando mais. Até por uma questão de curiosidade. Tem muita gente que não é da FAO e se inscreve lá na matéria, dá uma olhada, assim, só para ver como é o terreno, dá uma conversada, chega no grupo e fala, pô, gente, se eu fizer essa matéria aqui, eu faço, sei lá, eu faço letras. Se eu fizer essa matéria aqui, precisa de muito conhecimento já em arquitetura, pré-requisito, porque agora a USP não está exigindo mais pré-requisito para escrever na matéria, né? Então você pode fazer matérias, a continuação, sem fazer a primeira matéria. Então as pessoas dão uma sondadazinha, e aí eu acho que por esse interesse, essa curiosidade, acaba tendo esse movimento inverso, né? Da pessoa sair para vir para arquitetura. Perfeito. Em se tratando de uma faculdade de arquitetura, eu não deixaria de fazer esse questionamento. As instalações físicas da sua faculdade, elas são boas? Acessibilidade, banheiro, você tem alguma crítica, você tem muitos elogios? Eu preciso falar aqui que uma das melhores festas da USP é a da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sempre estive, né, quando a gente podia, sempre estava lá toda sexta-feira quando tinha, preteria a minha, que era da Pedago, e corria para FAO. Mesmo sendo calouro, né, bicho, da Sanfran, fizeram uma super festa lá no meu. Logo na semana, né, da calourada lá, que foi a FICA, e eu fui para casa e fui para a festa da FAO numa sexta-feira. Olha você vê o quão fiel eu sou à festa da FAO. Eu amo aquele vão, aquele espaço, aquela rampa. Meu Deus, é tudo. Gente, eu acho um absurdo todas as vezes que alguém elogia uma festa da FAO, porque eu sou aluna da FAO, eu estou há um ano e eu nunca fui em nenhuma. Entendeu? Porque a pandemia chegou. Então, assim, eu acho um absurdo, porque eu sofro tudo que a FAO faz sofrer, e aí as coisas boas eu não aproveito. Eu acho um absurdo, um absurdo. Eu estou indignada, assim, eu acho que eu não vou ser uma arquiteta formada, completa, sem ir numa festa da FAO. Mas, voltando, é um espaço que ele foi pensado para um tipo de educação diferente, e eu acho que para a educação que no caso, o Artigas, né, que foi o arquiteto que idealizou o prédio da FAO, ele pensava e ele conseguiu concretizar mais ou menos o que ele entendia como tinha que ser o ensino de arquitetura e urbanismo. Mas,
como nem tudo é perfeito, nem tudo que ele imaginou se realizou, tem uns descompassos assim entre a arquitetura e a grade ou o currículo da FAO. Como eu disse, é a questão das salas. A gente tem pouquíssimas salas comparadas a outros prédios. A gente só tem a sala, não sei se você conhece, Ed, eu acho que é no terceiro andar, né? Tem o piso do museu, tem os departamentos e em cima são as salas de aula. E as salas são relativamente pequenas, assim. Tem duas salas grandes, eu acho que nas pontas. Eu mesma não fui em todas as salas, mas assim, conhecendo mais ou menos a planta, é uma estrutura um pouco deficiente para o tamanho da FAO, assim, porque tem muito aluno, muito aluno. Na minha turma chegou a ter 150 alunos, assim, eu acho que a minha última aula, quando chegou os alunos de intercâmbio, chegou a ter 170 na lista de chamada, e assim, é muita gente. Então, ter um mínimo de estrutura para receber essas pessoas, a FAO tem, só que poderia ser melhor. Banheiro, tem muitos banheiros, mas a FAO, uma coisa que é um problema é que tudo é difícil de achar. Então, eu lembro que eu tinha aula no terceiro andar, e aí eu ia no banheiro, no vão, que era lá embaixo. Eu descia tudo para ir no banheiro, porque, não sei, eu nunca pensei que poderia ter um banheiro no andar. Gente, assim, o cúmulo da burrice, porque, assim, era só eu andar um pouquinho que eu achava, mas lá no projeto, eles tentaram esconder mais ou menos o banheiro. O banheiro é meio que um labirintinho, assim, você tem que virar, pra tu chegar no banheiro. E é lindíssimo o banheiro, inclusive. Dá pra tirar selfie. As pessoas adoram tirar selfie lá porque ele é coloridinho. Mas, enfim, a rampa, aquela rampa monstruosa que tem, que é o símbolo da FAO. Você coloca no Google FAO USP e aparece aquela rampa imensa. Ela não é acessível, ela é muito inclinada, então uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela não consegue subir aquilo ali com facilidade. Por isso que tem um elevador, mas o elevador também é meio escondidinho. Tem uma escada também que é meio escondida, então meio que... Ela tá bem ali na entrada, né? Então te força a subir aquela rampa e ela também não é muito confortável. Você sobe assim, morrendo. No final você tá... Bem assim. E para quem conhece a FAO, faz sentido ela ser daquele jeito. Mas quando a minha mãe foi lá, ela achou muito esquisito a faculdade ser tão aberta. Quando você entra, tem o caramelo, que é aquele pátio onde tem as festas. Adoro! Para quem conhece, é onde tem as festas. E aquele espaço ali também foi pensado para educação, assim. As pessoas acham que aquele espaço é meio que de lazer, mas não. Na primeira semana eu tive muitas aulas lá, que é onde acontece a Semana dos Pelados. Eu não posso falar o que é, mas enfim, a gente tem aula lá. Muitos professores descem e ficam, porque os alunos sentam no chão, tem um banquinho, eles sobem no banquinho da aula, fechou. Em cima, no terceiro andar, que é onde concentra a maior parte das atividades da FAO, tem os estúdios, que, como eu disse, é um espaço maior, que tem uma divisão. Parece muito um labirinto, gente, muito. Eu chamo de labirinto, as pessoas chamam de estúdio. Mas tem umas divisóriazinhas e as mesas, e então cada professor geralmente fica num separadinho, assim, num compartimento. Parece que tá num pote, né? Mas não. Fica ali numa divisóriazinha e dá a sua aula. A acústica não é muito boa, porque é aberto, é uma divisória. Mas a ideia do Artigas é que a pessoa pudesse circular. A ideia é que você tivesse acesso a tudo que está acontecendo na FAO. Se estivesse acontecendo uma reunião ali de pós-graduação, você tem o direito de ir lá e ver o que está acontecendo. Por que não, sabe? Só porque você não está na pós-graduação, isso não deveria ser um empecilho. Tem um piso, que é o piso do museu, que é onde fica o GFAO, que é o Grêmio da FAO, o centro acadêmico, e é um espaço dos alunos. Então, é onde tem a gráfica, tem um labirintozinho, que é onde acontece várias coisas. Tem sarau lá dentro. A FAO é muito aberta. Você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Tem um espaço no museu
que é meio que um quadro negro gigante, assim. Então, você pode escrever o que você quiser lá, assim. Você quer fazer uma reunião em tal lugar, você escreve lá, reunião, tal hora. Pronto, todo mundo vai ver. E aí, a ideia era exatamente essa, que o aluno pudesse construir a FAO. Você tem o direito de mexer naquele lugar, assim. Óbvio que você tem que preservar, porque aquilo ali é de todos. Mas você tem o direito de construir também. Então, a estrutura da FAO, ela é muito, 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 muito boa para o tipo de educação que ela pretendia construir, sabe? E se você quisesse colocar um curso mais formal lá, eu acho que não daria certo. Mas como o ensino da FAO tá nesse meio termo, tá entre o ideal e o possível, então tá caminhando bem. A questão de acessibilidade, como eu disse, tem as manobrazinhas. A única coisa que eu critico é a sinalização, porque, nossa, do terceiro andar pro subsolo só para ir ao banheiro, gente, era duro. Mas ela é muito bonitinha, ela é muito bem conservada, ela é muito bem pensada. Ela é muito fresca, não tem ar-condicionado em nenhuma sala da FAO, sala de aula, né? Nas salas de departamento, sim, mas você não tem muito acesso, né? E tem vários espaços que foram feitos para o aluno parar, botar o seu notebook, ficar trabalhando ali, quietinho, em silêncio, feliz da vida. A biblioteca é fantástica, fantástica. Sim, eu acho que, se eu não me engano, é a melhor da América Latina para arquitetura e urbanismo. E ela, assim, ela é incrível. Até na pandemia ela é incrível. E é só isso mesmo. Perfeito, amiga. Eu não tenho dúvida mesmo, né, que a FAO seja tudo isso que você está falando. E para ser muito sincero, eu só conheci a FAO pelo filme Que Horas Ela Volta. E para aumentar mais o tesão, como você falou, da USP, foi assim: é aí que eu quero. É aí que eu quero, justamente por conta da Jéssica, da filha da personagem lá da Regina Casé. Eu falei, é isso daí, vamos ocupar. E aí, nesse sentido, você provavelmente já respondeu, né? O seu curso você considera como fácil, médio, difícil, dificílimo? Cara, é muito complicado, assim, porque isso tem vários critérios. Eu diria que é muito difícil de você sair ileso, de certa forma. Você sempre vai ser ferido de algum lado. É um curso que te consome muito e, querendo ou não, você acaba criando uma certa expectativa, né? Você, tá desenvolvendo um trabalho o semestre inteiro, tem muitas matérias que você só tem um trabalho. E é esse trabalho o semestre inteiro. Então, você tá quase 4 meses, né? Porque o semestre não tem 6 meses na FAO. Você tá 4 meses desenvolvendo, trabalhando naquilo ali quase todos os dias e chega na hora e, assim, tu tem uma resposta negativa, isso pesa muito. Eu acho que pesa mais do que você entregar um texto e receber um 0. Porque você fez o texto lá em 2 dias, não foi em meses, não foi. Você não teve um emprego tão grande de energia, de dinheiro, de tudo. Então, eu acho que é um curso difícil por esse lado, de você conciliar tudo e você conseguir fazer bem as coisas. Mas é como eu converso muito com a Giovana, assim, a minha média é muito alta. Porque o difícil da FAO é você entregar, não você conseguir uma nota muito boa. Principalmente nesses primeiros anos. Se você entregar o que eles estão te pedindo, você já está garantido ali um 8. Na maior parte das vezes, né? Alguns professores têm critérios mais rigorosos. Mas o difícil é você entregar, sabe? Porque às vezes sei lá, 5 desenhos em 2 semanas, aí você entrega no atendimento, o professor fala, tá completamente errado. E você tem que voltar. E às vezes, assim, eles não te ensinam, eles só falam que tá errado. E aí, sabe, você vai ter que aprender do zero e começar tudo de novo, e tem outras matérias, aí você atrasa outra. Sabe, você não consegue fazer tudo conforme você conseguiu planejar. Foi uma coisa que eu tive que abrir mão, assim, na FAO. Na verdade, algumas coisas eu tive que aprender, assim, logo na primeira semana de FAO, assim, quando estava presencial.
quando falou bem-vindo à FAO, eu tive que aprender a receber crítica negativa, que é um problema enorme para mim. Hoje em dia, eu consigo viver com uma crítica negativa, mas você não vai conseguir fazer tudo perfeitamente. Às vezes você não vai conseguir fazer tudo, quanto mais perfeitamente. Então, os professores, muitas vezes, eles não medem muito, mais ou menos, como vão te contar que seu trabalho não está tão bom. Às vezes, dá uma ridicularizada, assim, mas você dá uma relevada, porque você tá tensa, sabe? Você só quer que aquilo acabe. Então, eu acredito que seja muito difícil. Ai, meu Deus, mudou o cenário. Seja muito difícil emocionalmente. E ele demanda que você tenha vários conhecimentos, assim, muito diversos. Então, talvez seja difícil por isso também. Mas, no geral, conhecendo o pessoal da Poli, tendo algumas matérias de outras instituições, assim, outros institutos, eu diria que a FAO não é tão difícil, ela é bem média, assim, sabe? Ela é muito mais tranquila no quesito avaliação, não é tão rigoroso, ninguém vai te colocar para fazer uma prova. Mentira, vão te colocar assim. Mas não, às vezes o professor não é da FAO. Eu tive essa experiência com a Poli, que aí o professor bota uma prova imensa, e assim, 1 hora, 2 horas de prova, você não consegue responder tudo, e aí é muito difícil, muito discrepante do que foi ensinado e o que está sendo abordado. A FAO não vai fazer isso, num geral. Mas é muito mais difícil pela questão da duração, assim, do envolvimento que você acaba tendo com o seu trabalho. Às vezes o texto, teve um trabalho que era um texto que eu fiquei desenvolvendo, assim, por muitas semanas, muitas semanas, e aí eu tinha que entregar numa semana, na semana anterior eu tive atendimento, do nada a professora falou assim, olha, tá bom, mas eu acho que você pode abordar de um outro jeito. E assim, ela mudou completamente o tema do trabalho, e ela falou assim, eu te dou 10 se você fizer isso. Sendo que 1 semana é você pesquisar quase tudo de novo, entendeu? Então é meio que você, sabe, é como se alguém tivesse dado uma banda, assim, você tá em pé, pô, vou entregar com o negócio já indo, alguém te dá uma banda e você tem que cair, levantar, começar tudo de novo. Mas eu acho que é só difícil por esse lado. E a questão do dinheiro também, que eu acho que é uma coisa que pesa bastante, porque na pandemia, eu estava no Rio, o Rio fechou tudo, não tem um sistema de delivery muito bom, e eu tinha que fazer maquete. O pessoal de São Paulo tem uma facilidade muito grande, porque tem tudo 24 horas. Então, assim, papelaria entrega quase na capital inteira. E eu não tinha muito material, então foi bem difícil, assim, acho que foi uma das, assim, dos momentos mais difíceis da FAO, foi quando eu fui entregar um trabalho e o meu trabalho estava super improvisado, porque eu não tinha como comprar material, não tinha, era impossível, porque eu moro na periferia do Rio, né, gente? Então não tinha como eu ir atrás de uma papelaria, sei lá, na Zona Sul ou no centro, que estivesse aberta, para comprar material para fazer uma maquete. Enquanto tinha pessoas da FAO que, sabe, tava tudo perfeito, usando material super caro, super top, e aí tem uma discrepância de trabalho. E quando você vai apresentar, a pessoa chega assim, pô, com a casa da Barbie, e tu tá assim, com uma caixinha, tipo, legal, né? E é aí onde o elitismo que a gente falou lá no início, ele impera, né? O prestígio, o privilégio que a gente está falando muito ultimamente. Mas a demanda das matérias na pandemia foi difícil. Você acabou de responder um pouco, né? O professor foi exigente, foram compreensíveis. Como que funcionou? Então, depende bastante, assim, dos professores. Em geral, eu tive muita sorte. Eu peguei professores muito bons que eu acho que estavam tão surtados quanto eu. Então, eles entendiam a gravidade da situação. Muitas vezes eu chegava no atendimento e falava, eu não consegui fazer nada essa semana, porque eu não consegui. E eles olhavam para mim e falavam, tudo bem, sabe? Não tinha como. Teve
uma semana especificamente que eu não consegui fazer absolutamente nada de nada. Eu produzi zero coisa, assim, não consegui ler uma linha. E aí eu cheguei para a professora, que era uma das mais rigorosas, e ela falou, eu conversei com ela, falei, eu não estou conseguindo produzir sabendo que tá morrendo não sei lá quantas pessoas. Ai, nossa, engasguei. Sei lá quantas pessoas. Meu pai estava saindo para trabalhar, então tinha um risco para fazer compra. Então, assim, tava o caos. E ela falou, tá tudo bem, assim, ninguém tá bem. Então, super tranquilo. E todos os professores foram mais ou menos assim. Como eu disse, eu só tive problema com o professor da Poli. E que aí eles falavam, sinto muito. Sinto muito. Não falaram pra mim, mas falaram pra muita gente que eu conheço. Questão de presença, eles relevaram bastante. Então, se você não podia estar presente, tudo bem. Só nos atendimentos que eles davam, assim, uma puxada de orelha, se você faltasse muito. Porque tá, nossa, tá mudando muito, assim. Tá ótimo. Adoro isso, essa conexão do mundo virtual que você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas eles foram, assim, bem tranquilos. A demanda da pandemia, eles só tinham exigência de entregar trabalho, mas eu acho que eu não falaria que é o mínimo, mas assim, é o esperado, né? Que o professor exigisse que você entregasse alguma coisa. Mas relevaram bastante questão de falta. No atendimento, como eu disse, eles dão um puxãozinho de orelha, porque eu entendo o lado deles, eles têm que saber o que você está fazendo, né? Porque, como eu disse, são trabalhos muito longos. Então, imagina, você não ir em atendimento nenhum entregar um trabalho que está completamente fora do que foi pedido. Então, até uma forma de te ajudar, sabe? Poupar o seu trabalho. E muitas vezes eu chegava no atendimento e eu estava fazendo uma coisa assim, que era uau, sabe? Ah, eu vou fazer um desenho, vou fazer um croquis, aí puxo isso, puxo aquilo. E eles falam assim, você sabe que se você fizer um terço disso, você já está aprovada, né? Aí eu, pô, então, ótimo, ótimo. Perfeito. Vai falar mais? Não, era só isso. Eu mudei em homenagem a você, viu? Que eu começo com aquele fundo do meu talk show, conversando com o Edivan. Depois eu troquei para uma coisa mais planejada, os móveis planejados, uma coisa mais modulada. Acho Que tem chique. chique, né? E agora tá uma coisa mais arquitetônica mesmo. Ó. Tá vendo a casa aqui ao lado? Aí a última pergunta, o último questionamento para eu te liberar, para você para os seus compromissos. Qual dica, incentivo, conselho você daria para quem quer entrar no seu curso? Seja na USP, seja em qualquer universidade, né? Mas o que você daria de dica para quem quer entrar na arquitetura como um todo, dependente da instituição? Nossa, muito difícil. Muito difícil, porque eu acho que eu não daria uma dica, eu daria um manual. Porque é muito difícil, assim, é uma mudança muito grande. Hoje eu vejo, assim, para a Vitória de um ano atrás, para de hoje em dia, assim, eu tô muito mais calejada, tá outra pessoa. Eu acredito muito que a nossa vida é feita de ciclos, então, assim, eu digo que eu morro e nasço a cada momento que eu mudo, assim, sabe? Sair do ensino médio, entrar pra faculdade, já outra coisa. A que veio antes de mim morreu, tá, coitado, tá no céu. Mas eu diria que, primeira coisa, por ser uma área muito ampla, pesquise o que essa faculdade traz para o mundo. Que eu acho que é a coisa principal, assim. Porque, imagina, eu mudei de estado. Imagina se eu mudo para São Paulo, passo por todo o perrengue que é você mudar. Você não sabe, você vai para um lugar onde você não sabe onde comprar pão. Então, sabe, tem uma certa insegurança que acaba levando para o lado acadêmico. Imagina fazer isso tudo e chegar lá e falar, cara, não era isso, sabe? Então, a primeira, não que seja um problema, que eu acho que é uma experiência válida. Mas é custosa. E aí, nem todo mundo tem essa possibilidade, sabe? Às vezes é um sacrifício muito maior do que foi para mim.
Para mim não foi tão grande porque eu tenho o apoio dos meus pais entendem super, tem uma condição ok, sabe, conseguem me bancar em outro estado. Então não foi um grande problema, mas para umas pessoas que têm que fazer umas reivindicações muito maiores, possa ser um problema muito grande. Então pesquisa o que a faculdade faz, principalmente para a sociedade, seja num contexto mais local, para a comunidade mais voltada para aquela cidade, para aquele estado, para o Brasil ou para o mundo. A USP ela tem um certo peso mundial, então eu consigo dar uma olhada o que a USP traz para o mundo. Então, se você se vê fazendo aquilo, já é um passo enorme para o caminho certo. Outra coisa é experimenta, assim, experimenta. Não tô falando de experimentar a faculdade, ficar fazendo SISU cada ano tá em uma, porque eu acho que isso é super válido. Mas eu diria para você experimentar dentro da própria área. Pô, tá de bobeira, tá tendo um evento ali sobre paisagismo, você não conhece nada de paisagismo? Vai dar uma olhada, conversa com algumas pessoas, porque provavelmente você vai encontrar o seu caminho assim. E eu digo por experiência própria e conhecendo muita gente da FAO, foi assim, sabe? Tu vai ali dar uma conversada, vai fazer uma iniciação científica, tá tendo sobre Grécia. Nossa, Grécia. Você vai lá, dá uma olhada, sabe? Porque muita coisa não chega até a gente. E é muito difícil você escolher o que você mais gosta, não conhecendo tudo. Então, você tendo uma noçãozinha de tudo, eu acho que você vai ser muito mais feliz e muito mais segura na sua decisão do caminho que você vai escolher para sua vida, assim. Nem tanto para arquitetura, mas assim, o seu caminho profissional. Como você vai se estruturar no mercado, como você vai criar sua identidade, como você vai se especializar, como você vai pensar os seus projetos, que isso influencia muito, assim. A gente tem uma arquitetura nas grandes cidades muito voltada para a alvenaria. E a USP tem trabalhos incríveis sobre bambu na construção, sabe? Nunca vi uma casa de bambu antes de entrar na FAO. Então, é uma coisa que é muito nova e às vezes é incrível. E você só não conhece. Então, acho que experimentar é uma boa dica. E a outra não pira, sabe? Não pira. Vai no seu tempo. Todo mundo sabe que você é humana, sabe? Ninguém espera que você saia a super arquiteta, a super urbanista, a super paisagista, que vai sair, sabe, jogando verde em tudo, aí vai revolucionar a cidade de São Paulo, vai chegar e vai ver tudo que o Bruno Covas fez em São Paulo, vai destruir, vai construir uma cidade. Não, cara, você não vai. Mas você pode contribuir muito para isso. Tanto na sua cidade, como por tudo, assim. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou completamente apaixonada pela minha cidade. Eu pretendo voltar, assim, eu falo que a minha estadia em São Paulo, ela tem uma duração meio curta, assim, eu pretendo ficar os 5 anos. Talvez eu esteja namorando com mestrado na FAO, talvez, mas... Coisa boa! O bom filho, a casa tem que tornar, né? Exatamente. Mas, assim, meu plano sempre foi estudar na USP e voltar e trazer um pouco para minha realidade. Eu moro na zona norte do Rio, então eu sempre, assim, problemas estruturais são gritantes e é óbvio que tem. E eu pretendia trazer isso de volta para minha origem. Então, é uma coisa que você pode pensar, assim, São Paulo tem muitas oportunidades? Tem, mas você pode, a questão de você mudar e ir para a FAO, não precisa ser uma coisa tão definitiva na sua vida, não significa que você vai estar presa a São Paulo para sempre, eu vou morrer em São Paulo. Não. Do mesmo jeito que tem muita gente que veio da Bahia para São Paulo, tem um menino que é de Manaus na minha sala, sabe? Então tem gente, sabe, de todos os lugares do Brasil. E nem todos vão ficar em São Paulo. A ideia é que você espraie o conhecimento. Eu acho que essa é a palavra. O conhecimento está muito centralizado nas universidades, né? Tem universidade em todo o Brasil? Tem. Mas, querendo ou não, está sempre dentro dos muros. Então,
eu acho que é muito importante você se permitir a você ser essa ponte, sabe? Você ser, ao mesmo tempo, uma pessoa dentro da vida acadêmica e fora. Você é humano, sabe? Você tem várias personas. Você atua tanto na academia quanto na produção teórica, prática, quanto na sociedade. Você está mudando a vida das pessoas e eu acho que essa é a dica primordial, assim, não pira, você é humano, você vai se encontrar ou não, mas confesso que o processo também é muito gostoso de não se encontrar, sabe? De você ir sendo meio fluido, vai pesquisando de um lado, do outro, então não pira. Vai acontecer o que tiver que acontecer, se for na FAO, ótimo, assim, você vai ser meu bicho, ou uma bicha, bichete. Bicha não existe, gente. Ai. Mas, então é isso. Não pira, vai ser feliz. Se encontra, pesquisa bastante, que isso vai ajudar muito. E você vai ter um momento que você vai olhar e vai falar assim, é isso. E vai dar tudo certo. Vai fazer tudo valer a pena. Que legal, muito obrigado pela participação. E você, no final, quando eu fiz o questionamento sobre se existem grupos de estudos, eu citei grupo de arborização, arborismo, mas a palavra não vinha à mente, e a palavra era paisagismo. Porque quando cheguei a fazer 2 períodos de engenharia agronômica, e na semana, né, que se chamava de SEAGRO, Semana da Agronomia, eu fiz curso de paisagismo. Foi maravilhoso, que era ministrado por uma engenheira agrônoma e uma arquiteta, 2 amigas que se conheceram e fundaram uma empresa para poder fazer essa questão de paisagismo. E aí, quando você falou agora no final, eu lembrei, era essa palavra que eu queria ter falado lá. Só para corrigir mesmo. De todo modo, Vicky, muito obrigado pela disponibilidade. Você sempre é muito solícita, sempre muito educada. Eu te agradeço. Desejo a você todo o sucesso do mundo, e com certeza você terá, e seja essa diferença, tá? Que é justamente isso. A gente tem que pegar o conhecimento que às vezes fica por dentro dos muros e espraiar mesmo. A gente tem que compartilhar todo esse conhecimento e mudar a nossa realidade. Como você falou, eu quero voltar para a zona norte do Rio e mudar o que é isso aqui, ou como fica abandonado, porque às vezes a grande questão fica mais, a atenção fica mais no centro. Né? Quando fala cidade maravilhosa, é maravilhosa para quem? Para onde? É maravilhosa para a Zona Sul ou para o centro da cidade. Centro nem tanto, mas o que é turístico mesmo, que são as praias da Zona Sul. Ele fica restrito a um determinado povo. Aí sim é bonita a arquitetura, aí sim é bonito o ir e vir, a segurança, mas eu fico feliz com pessoas como você que fazem isso. Eu quero pegar o conhecimento, não quero guardar ou reproduzir aqui onde ele já é executado muito bem, em São Paulo, mas eu quero levar para os lugares, para os periféricos que foram esquecidos. Parabéns pela atitude e pela palavra. Ai, obrigada, Ed. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar com o Ed, que ele faz a ponte, assim, sei lá, pelo Instagram, pode disponibilizar no WhatsApp também, que tudo bem. Então, eu fico muito feliz de você ter me dado esse espaço para falar um pouco, porque eu sou muito apaixonada pela FAO, eu sou muito apaixonada por arquitetura, e eu acho que é bom a gente compartilhar enquanto a gente ainda está nesse pique, assim, sabe? Eu acho que em algum momento da faculdade isso vai cair, e eu acho que vai cair bastante, pelo que eu estou vendo, mas enquanto a gente ainda tem esse brilho nos olhos, assim, é muito importante que a gente passe para as outras pessoas, sabe? E eu acredito muito que é uma coisa que vai fazer diferença. Eu consigo ver a diferença. Eu gosto de coisas muito práticas que você olha que está mudando a vida de alguém. Então, eu fico muito feliz por esse espaço, por ter compartilhado um pouco. Agradeço demais, tanto a sua simpatia, muito fofo desde sempre. E qualquer coisa eu tô aqui. É isso, gente. Beijo. Desculpa se eu sou meio enrolada, eu falo demais, 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 demais. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente gosta, de informação, dos mínimos detalhes. E desculpa também pelos barulhos, gente. Tive problema técnico que eu ia fazer no quarto, que é mais abafado, mas eu tô fazendo na varanda e
carros, né? Então... Eu adorei. Tô ouvindo os passarinhos, tem vento, tem barulho. Aqui também tem um senhorzinho ali batendo um negócio, que é uma pessoa em situação de rua. Ele bate, eu fico aqui. Ai, tudo bem, gente. Faz parte da vida na cidade, né? A gente tá falando sobre urbanismo, faz parte. A gente não vive numa bolha. É isso daí. Muito obrigado de todo modo, tá bom? Pode ir lá pro seu compromisso, vai almoçar. Obrigado, muito obrigado mesmo. E a gente se encontra, né, presencialmente quando tudo isso passar, quando toda essa loucura acabar e a gente ficar imunizados. Sim, vai me visitar, gente. Não, gente, não. De sim. Eles também vão, porque vão passar e vão lá. Oi, tudo bem? Eu entrei porque eu assisti seu vídeo no YouTube. Pode me visitar na sala, gente. No apartamento não, que é muito pequeno. Vicky, um beijo. Fique bem, tá bom? Manda beijo pra família. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Então, gente, é isso daí. Essa foi a conversa com a Vicky. Muito generosa, muito gentil, muito educada, bem articulada. Ela tem uma linha de raciocínio muito boa. Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham conseguido tirar todas as suas dúvidas. E é isso. Ano que vem na USP, ou daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, no momento de vocês. Espero que as principais dúvidas tenham sido retiradas. Caso não, pode deixar comentário aí. Eu preciso saber isso, aquilo. E depois eu questiono a ela ou a outras pessoas de arquitetura e urbanismo e coloco aqui para vocês, tá? Mas em contexto geral, não se preocupe que eu não tenho eu sou pessoa com carência, não tenho condição de me sustentar. Não se preocupe que a universidade como um todo, independente da faculdade, ela tem alguns programas de auxílio, programas de bolsa, que poderão suprir as necessidades de alguns, né? Fazer uma complementação de R$400, e depois você consegue auxílio para comer, né? Então, no vale de comida do bandejão, auxílio alimentação, você vai conseguir também, depois livros. Enfim, não se preocupem com isso agora, preocupem-se com conseguir passar, conseguir entrar e realizar o desejo de vocês, o sonho de vocês, tá bom? A gente continua, então, com outros cursos, e obrigado por você que deseja entrar em arquitetura e urbanismo ter assistido a essa entrevista. Tchau, tchau!